bem-vindos a mais uma aula da oficina de robótica. Vamos lá, na aula anterior a gente conseguiu fazer o esquema de montagem do meu display LCD 16x2. Nessa aula a gente vai estar incluindo um sensor de presença e movimento e um sensor de temperatura. Podemos até incluir também um LED RGB. Vamos fazer a segunda parte do esquema de montagem do meu circuito, ok? Então aqui, gente, eu vou voltar aqui para a gente observar as características da ligação do sensor PIE. Ele tem aí 3 pinos, em que o pino do lado esquerdo significa sinal, o pino central potência e o pino do lado direito solo. Então aqui eu vejo qual é a conexão. O que é que eu vou fazer? No solo, certo? Eu vou ligar o GND, que é o meu negativo. Então vamos voltar aqui no Tinkercad. Eu vou estar posicionando esse sensor mais ou menos aqui. Acho que aqui tá ótimo, tá bom. Deixa eu ver. Mais ou menos aqui, acho que tá massa. Pronto, perfeito. Então, eu vou ligar o meu solo no meu GND, ok? Então vai ser aqui o meu negativo. Eu posso até fazer o seguinte, aqui eu coloco por baixo. Então aqui de preto essa linha. Então aqui passa essa energia do meu negativo. Então voltando aqui, eu vou estar observando o meu esquema de conexão, ok? Então vamos lá. Em potência, eu vou estar ligando o meu 5 volts do Arduino. Então nesse caso, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui potência, vou estar ligando no meu 5 volts do Arduino. Como já tenho aqui na minha protoboard, eu já pego diretamente. Ah, professor, poderia pegar esse daqui de cima? Sim, poderia. Mas por questão de visualização, eu coloquei aqui na parte da frente, certo? Para a gente não confundir. Então aqui eu tenho meu solo e tenho potência. O que é que acontece? Ele diz aí o sinal. Sinal eu vou estar ligando no pino 8 do Arduino. Então eu volto aqui e vou estar ligando o meu sinal no pino 8 do Arduino. Escolher aqui uma outra cor, boto aqui a turquesa. Deixa eu ver. Ok. Então, pino 8. Só colocar mais longe para não confundir com o sensor de temperatura e nem com o sensor e nem com o display, certo? Então aqui vou posicionar mais ou menos desse lado. Aqui só para ajustar. Ok, pronto. Então aqui o meu pino de sinal eu vou estar colocando no meu pino 8 do Arduino. Então aqui foi colocado o meu sensor de presença e movimento. Agora eu vou colocar o sensor de temperatura. Eu vou posicionar mais ou menos aqui. Pronto, acho que aqui está ótimo. E a gente vai estar observando as características desse sensor. Esse daí é o sensor TMP, certo? Então, do pino do lado esquerdo nós temos aí potência, o pino central volt e o pino do lado direito o GND. No pino de potência eu vou estar ligando quem? Eu vou estar ligando o meu VCC 5 volts. Então vou fazer o mesmo esquema. No pino de potência eu vou ligar o meu VCC 5 volts. Então vou colocar aqui em vermelho e
O meu GND, como o próprio nome já fala, é o meu negativo, GND, que eu já pego aqui também. Então esse GND eu coloco aqui mais embaixo para facilitar a visualização, e esse daqui eu coloco no meu negativo. Pronto. Então aqui está feito o esquema de alimentação de energia. Agora, o que acontece? Para fazer a conexão do sensor TMP no Arduino, é necessário utilizar uma porta analógica. Por quê? As características desse sensor, ele funciona da seguinte forma: ele vai fazer algumas leituras em uma escala de 0 a 1042, 43 ou 44, se eu não me engano. Então o que acontece? São escalas com valores muito distantes, diferente de um sensor de temperatura, de movimento, por exemplo, que ele só diz tem movimento ou não tem movimento. Então esse sensor, ele é um sensor de escala, certo? Quando a gente trabalha com sensor de escala, ele vai precisar fazer a conexão na porta analógica. Então, nesse caso aqui, eu vou pegar o pino A0 do Arduino, que é a porta analógica 0 do Arduino, e vou ligar no volt do meu sensor, ok? Então, aqui na porta A0 do meu Arduino, vou mudar de cor aqui, botar, já tem quais cores? Vou botar aqui um laranja, vou botar um laranja aqui, o meu A0, vou subir aqui, gente, o meu A0, vou estar conectando no volt, ok? Veio dois pontinhos, epa, aqui um Ctrl Z, o que foi que aconteceu? Certo, ok. Então aqui, já fiz aqui a conexão no meu A0 do Arduino. Pronto. Vou só ajustar aqui. Ok. Pronto. Feito isso, eu já tenho aqui as minhas conexões do sensor de presença em movimento e do meu sensor de temperatura. Ok? Bom, então nesse caso, para ficar um projeto mais completo, a gente vai colocar o seguinte: para que eu vou estar usando o meu sensor? Eu vou usar o sensor para o instante que a pessoa encostar a mão, esse sensor detectar que naquele espaço delimitado tem uma presença, e a partir desse momento que a pessoa vai estar encostando, o sensor de temperatura também vai ser acionado, vai fazer a aferição da temperatura daquela pessoa e vai estar jogando todos esses dados para o Arduino, ok? Então o Arduino vai estar recebendo esses dados, vai estar processando essas informações e retorna no meu display de LCD com as informações. Além disso, uma coisa interessante seria colocar um LED RGB, que significa aquele LED com as cores primárias, que ele pode estar mudando de cor. Um único LED ele pode formar várias cores, certo? Então aí, vamos supor, fazer uma espécie de um semáforo, como a gente viu nas outras aulas. Então eu posso estar colocando, se o indivíduo que encostou, a pessoa que encostou, tem a temperatura muito baixa, então o LED vai ficar verde, porque significa que ele não tem risco de, sei lá, estar com a febre alta, certo?
Então, se ele tiver quase febril ou febril, pode estar como amarelo. E se ele tiver com a febre alta, a gente pode estar colocando esse LED na cor vermelha, ok? Então, eu vou colocar aqui, eu venho aqui no lado, coloco aqui o LED, vou procurar aqui o RGB, eu vou procurar aqui, ok, achei, LED RGB. Então, nesse LED RGB, eu vou estar posicionando esse LED mais ou menos aqui, onde tem o espaço. Então, aqui eu vou observar quais são as conexões do meu LED RGB. Então, aqui eu tenho nesse ponto o pino vermelho. Nesse outro ponto eu tenho o meu catódico. O meu catódico eu já sei que é o meu negativo, certo? Então, esse daqui eu já faço o esquema de ligação. Aqui, cor preta. Então, aqui o meu catódico eu vou estar colocando aqui no meu negativo. O azul, então a gente vê aqui vermelho, red, verde, green e azul, blue, certo? RGB. Então, aqui a gente tem as cores primárias. Cada terminal desse aqui, ele vai ligar uma determinada cor, ok? Então, aqui, gente, o que acontece? Nós vamos estar ligando cada cor dessa daqui no Arduino. Só que tem um detalhe: se a gente ligar esse LED diretamente no meu Arduino, o que acontece? Esse LED pode queimar. Então eu tenho que colocar resistores, certo? Então eu vou colocar um resistor para cada. Vou mostrar aqui esse LED para facilitar. Tá aqui. Então vou botar um resistor para cada cor, certo? Então se esse pino aqui está no meu negativo, não vou estar usando ele, vou colocar outro resistor em cada. Então aqui eu vou ter um resistor para o verde, um resistor para o azul e um resistor para o meu vermelho, certo? Então aqui eu vou fazer o seguinte: eu vou conectar esses terminais no meu Arduino. Então aí vamos observar aí quanto tem de disponibilidade, quantas portas tem. Vamos ver. Temos aí a porta 9, 10 e 11. Certo. Então aí, gente, com quem eu começo? Posso estar começando pelo meu... Tá, vou começar pelo meu vermelho. Então, no LED vermelho, eu vou botar a cor do esquema de ligação de acordo com a cor do próprio LED, ok? Então, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar o meu vermelho no vermelho. Então, aqui, ó, no terminal 2, que é do meu vermelho, eu vou colocar na cor vermelha. Vou estar ligando no pino 9 do Arduino. Ah, professor, por que no pino 9? Por sequência aqui, certo? Eu decidi colocar esse LED agora para ficar um projeto mais completo. Vou estar colocando na sequência. Ah, poderia colocar no 13, no 12? Sim, sem problema. Então aqui, por questão de organização, vou colocar aqui no 9. Então aqui eu já selecionei como vermelho. Vou pegar esse terminal aqui e vou ligar no meu pino 9. Aqui eu vou organizar ele para não misturar com o esquema de ligação dos demais. Vou subir aqui mais um pouquinho. Pronto, ok. Então qual que é o próximo aí? Eu tenho o próximo, que é o meu pino azul. Então vou colocar aqui o azul e vou ligar no próximo, que é o 10 aí. Então vou pegar aqui o azul, ligar aqui no pino 10.
Ok? Agora eu vou pegar o verde e colocar aí na sequência que vai ser o pino de número 11. Aqui eu venho aqui do verde número 11, porta 11 do Arduino. Então aqui só ajustando. É bem tranquilo esse esquema de montagem, não tem muita dificuldade. Pronto, tá feito aqui o meu esquema, lembrando que aqui eu vou estar ligando o meu vermelho, aqui eu vou estar ligando o meu azul e aqui eu vou estar ligando o meu terminal verde, certo? Pronto, gente, tá feito aí o meu esquema de montagem do meu projeto. Eu vou até renomear aqui o meu projeto. Vou botar aqui projeto dispenser álcool em gel automático. Pronto. Então aqui já renomei o meu projeto e vamos agora partir para o código. Vou clicar aqui para ajustar o zoom, de forma que eu consigo visualizar tanto onde eu vou estar digitando o meu código e o meu circuito, ok? Então aqui, primeiramente eu vou botar uma biblioteca para que o meu módulo de display 16x2 ele consiga se comunicar com o Arduino. Eu vou botar aqui um include. Eu vou chamar uma biblioteca Liquid Crystal.h. Então aqui, gente, o que acontece? Eu poderia começar já com as variáveis. Porém, eu tenho que chamar essa biblioteca Liquid Crystal.h para quê? Para que eu defina no meu Arduino que ele vai se comunicar com um módulo de display. Tem outros módulos também. Então, o que seria você estar incluindo essa biblioteca? Eu incluo um conjunto de códigos, certo? Que o próprio fabricante do display ele faz esse desenvolvimento desses códigos para que eu não precise reescrever, certo? Então, nesse caso, eu já chamo essa biblioteca para que eu consiga fazer com que o meu Arduino possa se comunicar com ele, ok? Então, aqui eu chamei a biblioteca, um conjunto de códigos. Agora eu vou definir minhas próprias variáveis. No caso aqui, gente, eu posso estar começando de acordo com a quantidade, a numeração das portas. Então aqui na minha porta 11 do Arduino, eu vejo aqui que eu estou conectado a quem? A esse verdinho. Então quem é esse verdinho aqui? Ele é o meu LED RGB, que significa que ele é o verde, certo? Então aqui eu vou chamar ele de L verde, recebendo número 11, não é isso? Por quê? Porque ele está aqui na porta 11, ok? Então aqui, gente, eu vou... Então aqui, gente, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar de acordo com a porta, no caso 11 aqui, que é o meu verde, é o meu LED RGB, certo? Então, meu LED RGB, eu vou chamar ele de L verde. L verde vai receber qual valor? Vai receber o valor da porta do Arduino. Então, falando ao meu Arduino, o LED verde, que eu estou chamando aquele de L verde, aqui o V maiúsculo.
o L verde, eu estou definindo o seguinte, ele está na porta 11. Então aqui eu já estou passando essa informação, certo? Então aí na porta 10, quem é na minha porta 10? Eu já coloquei essas cores aqui para facilitar na hora da gente escrever o código. Então isso é muito importante. Então aqui o meu L azul, lembrando da nomenclatura das variáveis, que eu sempre tenho que estar seguindo um padrão de boas práticas, ok? Então aqui eu vou botar o meu L azul, vou definir como porta 10 aí. Então vamos para os demais. Nesse caso, ok, pronto. Então aqui no meu caso, eu tenho aí na porta 9 o vermelho, certo? Que é dessa linha aqui, desse jump. Então vou botar aqui L vermelho recebendo 9, porque causa dessa sequência. Beleza. Então aqui eu vou agora ver quem é o 8. O 8, ele está aqui nesse azul turquesa, ok? Então nesse azul turquesa, quem é ele aqui? Ele é o sensor de presença e movimento. É o sensor PIE, ok? Então vou chamar aqui de presença e movimento. Aqui, PIE, presença e movimento. Vou botar aqui o sensor PIE, recebendo o número 8 referente à porta que ele está conectado. Pronto. Então aqui já está bem tranquilo. Agora, o que acontece? Eu vou partir para esse outro lado aqui, certo? Esse outro lado aqui. Esse outro lado, ele é representado nas conexões para o meu display. Então aqui eu vou visualizar, coloquei aqui, que ele é do meu display LCD. Então, além de eu falar para o Arduino que eu vou colocar um LCD, eu tenho que dizer para ele em quais portas que ele vai estar utilizando, certo? Então aqui eu estou usando aqui para ele a porta 7, porta 6, porta 5, porta 4, porta 3, porta 2, certo? Então aqui vou fazer o seguinte, na biblioteca que eu chamei Liquid Crystal, eu vou definir quem foi que eu utilizei. Nesse caso aí foram as portas 7, 6, 5, 4, 3 e 2. Ok? Nesse caso aqui eu já tenho que estar colocando o ponto e vírgula. Bom, fiz aqui a declaração dessa variável. Pronto, então aqui, gente, eu defini as minhas portas digitais. Aí, o que acontece? No caso, a gente também precisa estar definindo a porta analógica, que essa porta analógica é referente ao sensor de temperatura, certo? Um sensor de temperatura. Então aqui eu vou colocar temperatura, TMP, botar aqui. Temperatura. Esse P aqui eu vou me referir somente aos sensores, ok? Então aqui ele vai receber quem? A porta analógica número 0, não é isso? Quando a gente fez essa ligação aqui, ela recebe o A0. Então eu digo também para o meu Arduino que esse sensor está conectado numa porta analógica de número 0. Pronto. Declarei aqui as variáveis, certo? Então agora eu vou para o void setup. O void setup a gente já viu aí,
que ele serve justamente para eu informar o meu Arduino as configurações dos meus componentes. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar a configuração do meu LCD. Então, vou botar aqui LCD Begin, ele é do tipo 16x2. Então, aqui eu coloco qualquer especificação e vou estar colocando também uma informação referente a o que vai estar escrito. Eu vou colocar um texto nesse display em que ele vai ficar com o nome status, justamente para ele receber as informações dos meus sensores e colocar na tela, certo? Então vou colocar aqui LCD print e escrevo aqui a minha mensagem, que vai ser status. Pronto, então a partir do momento que os meus sensores fizerem as leituras, eles vão estar processando essas informações e vão estar sendo expostas na minha tela de LCD. Então, aí agora eu vou estar colocando as minhas configurações dos meus sensores, no caso aqui do sensor de presença e movimento, que é PPIR, aqui, como eu coloquei aqui em cima. PPIR, ele é um dispositivo de entrada ou de saída. Se ele é um sensor, ele vai ser um dispositivo de entrada, porque eu vou estar coletando uma informação externa e vou estar trazendo essas informações para dentro do meu Arduino. Então, vou colocar aí input, ok? Então, aí, em seguida, eu vou estar colocando também as informações referentes a o meu LED RGB. Então aí para cada um eu vou colocar pin mod, certo? L verde ou saída. Mesmo esquema para as cores. Demais aí no caso pin mod L azul pin mod L vermelho out. Pronto. Então aqui, gente, está feita a minha configuração do Void Setup, ok? Agora eu vou estar fazendo aqui o meu Void Loop, a função Void Loop, que é a função de repetição. Vou colocar aqui Void Loop. Então quem é que vai estar aqui no meu Void Loop? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar a minha leitura do sensor de presença. Onde eu vou passar algumas informações. Então aqui, para ter uma alternância, eu vou estar colocando um limpa-tela. Como assim um limpa-tela? Para alternar nas informações do meu LCD, eu vou colocar para que ele ora informe a temperatura, ora informe se tem gente ali e ele possa estar despejando álcool. Então aqui eu vou colocar aqui uma função limpa-tela. Então a nossa função limpa-tela. Posteriormente, o LCD print vai estar escrevendo o nome aqui, álcool, certo? Vou botar aqui sem o acento, porque possa ser que dê algum erro no módulo de LCD. Então aqui, álcool, ok? Agora, o que é que eu vou fazer? Vou fazer a função, chamar a função do meu sensor de presença. Então aí eu boto presença. Chamei a função. Pronto, aqui é a forma que eu vou fazer essa chamada de funções para que
faça a leitura e, ao mesmo tempo, informe no meu display de LCD. Então, agora eu vou fazer o meu esquema de leitura do sensor de temperatura. Ok. Então, aí nesse caso, vai ser basicamente a mesma coisa. Então, eu vou chamar uma função também limpa a tela, minúsculo aqui, limpa a tela, ok. Chama a função limpa a tela. Vou colocar aí LCD print, ao invés da temperatura, eu vou, ao invés da presença, eu vou estar colocando temperatura. Então, vou botar aqui temp. Então, simplesmente eu vou colocar aqui graus Celsius, ok? Então, vou aqui graus Celsius, 2 pontos, vou colocar aqui um pequeno espaço, vou colocar assim, pronto, beleza. E vou chamar quem agora? Vou chamar temperatura. Chamei a função temperatura. Então, isso daí, gente, vai ter uma alternância de quanto em quanto tempo. Eu vou definir 3 segundos, não vai dar tempo. Eu vou botar aqui 5 segundos. Vou colocar aqui um delay. O delay dessa alternância vai ser de 5.000 milésimos de segundos, que equivale a 5 segundos. Pronto, feito isso aqui, eu já configurei o meu void setup, o meu void loop. Então, feito isso daqui, eu configurei o meu void loop, ok? Pronto. Agora, vamos fazer a chamada da função limpa tela. Então, para isso, eu vou criar aí o void limpa tela. Ok. O que é que eu vou colocar no meu void limpa tela? Eu vou colocar alguns espaços em branco para fazer as transições entre a leitura do sensor de temperatura, como eu coloquei aqui, e o de temperatura aqui embaixo e o de presença aqui em cima, certo? Então aí eu fazendo o void limpa tela, vamos abrir aqui. O que é que eu vou estar colocando? O meu sensor, ele vai precisar informar a temperatura e, ao mesmo tempo, eu vou estar precisando exibir essa temperatura que está sendo aferida no meu display, ok? Então, para isso, eu vou botar aqui um delay, um tempo de mais ou menos 2 segundos. Posso estar colocando 3, 4, mas acredito que um intervalo de 2 segundos está ok, certo? Então, aqui eu vou pegar e colocar alguns espaços em branco, ok? Então, vamos lá. Coloco LCD 7 cursor 0 e 1. O que isso significa 0 e 1? Quando eu falo LCD 0 e 1, eu estou pegando a linha 0, certo? A linha 0 é essa daqui e a coluna 1, ok? Então eu estou pegando a linha 0 na coluna 1. Então aí eu pego desde o início. E agora, o que é que eu vou fazer? Vou fazer o próprio código para poder eu limpar. Então eu vou botar aí mais abaixo LCD print. E aí eu vou definir agora os espaços. Como o meu cursor vai estar aqui na linha 0, aqui linha 0, aqui linha 1, ok? Então aqui eu pego do início, da primeira posição, eu vou estar jogando 16 espaços. Por quê? Porque o meu display tem a característica de ser 16 por 2. Então eu vou jogar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Coloco aqui 16 espaços, certo? Feito isso, eu vou setar novamente o meu cursor. Aplico as mesmas configurações e aí está feito o meu
campo de função limpa-tela, ok? Pronto, agora eu vou fazer a minha função no sensor de presença, certo? Então eu vou colocar aqui void presença. O que é que vai ter no meu void presença? Bom, eu vou pegar a informação que ele vai estar coletando e vou informar se tem alguém presente. Eu vou dizer o seguinte, ó, encoste a mão, certo? Então vou botar o nome aí, encoste. Se não tiver ninguém, ele vai dizer encoste, certo? Se você já colocou a mão e o álcool em gel já foi despejado, então ele vai dizer retire, tá beleza? Então para isso a gente vai fazer o seguinte, vamos lá. Vamos botar aqui int sinal peer vai receber digital read, que é para fazer a leitura de quem? De ppeer. Ppeer é o meu sensor, conforme eu declarei aqui na minha variável, ok? Então é a variável que eu fiz essa declaração. Então ele vai fazer a leitura a partir daquele sensor que está recebendo o nome de ppeer. Então eu vou fazer agora a condição. Se sinal peer for igual a 1, o que é que eu vou fazer? Eu vou botar uma mensagem. Qual que é a mensagem? Vou colocar aí a mensagem retire. Então vou botar lcd print e vai sair retire. O que é que isso significa? Se o sinal peer for igual a 1, significa que alguém já encostou a mão, certo? Se já encostou a mão, é porque ele detectou a presença de alguém. Então aí ele vai dar a mensagem de retire, porque nesse momento o álcool em gel já vai ser despejado. Se não, então vamos aí para o se não. Se não, o que é que ele vai fazer? Ah, tá. Aqui, gente, antes do se não, tem que lembrar de fechar aqui com a chave. Tá. Se não, o que é que ele vai fazer? Ele vai escrever uma mensagem. Qual que é a mensagem que eu vou escrever? lcd print lcd print. Vou escolher a minha mensagem, que vai ser encoste. Por que encoste? Isso significa que vai ser um falso, certo? Se ele não é igual a 1, ele é igual a 0. Se é 0, significa que ele não vai estar identificando ninguém, certo? Então ele vai dizer aí, encoste a sua mão. Pronto, feito isso, eu vou fechar aqui a chave dessa condição falsa do else, e está feita aqui a minha configuração do void presença, certo? Que aqui é a minha configuração do meu sensor de presença em movimento. Pronto, agora aqui eu vou fazer as minhas configurações para os LEDs. Então aqui eu vou colocar função para o LEDs. LED RGB. RGB. Bom, então aqui eu vou começar pelo meu verde. Vou criar aqui void verde. No meu void verde, o que é que vai fazer? Eu vou pegar e vou acender o meu LED verde. Então lembra que é RGB, certo? Então, se é RGB, significa que ele vai ter o vermelho, o próprio verde e o azul. Então, nesse caso, se eu quero a cor verde, eu vou desligar o vermelho e vou desligar o meu azul, ficando apenas o verde. Então, para isso, eu vou botar aqui digital write, certo? Eu vou botar aqui o nome L
vermelho, certo? Recebendo o valor 0, digital right, onde eu vou colocar aqui o meu L azul, vai estar recebendo quem? 0, certo? Digital right, L verde, recebendo 255. Por quê? Essa é uma escala de variação que leva de 0 a 255, ok? Então aí eu estou dizendo que o meu 100% de verde é o que vai ficar ligado, que significa, nesse caso dessa escala aqui, 255. Pronto, está feita a minha função do void verde. Aí agora, lembrando que a gente vai fazer uma espécie de um semáforo. Quando o cara tiver com temperatura boa, então um semáforo, o LED vai funcionar verdinho, certo? Vai ser uma espécie de um semáforo, vai estar verdinho. Siga. Quando ele tiver com um pouco de febre, com a temperatura mais se aproximando do que não é permitido, então ele já vai ter uma indicação amarela. E se ele já tiver com febre alta, indicação vermelha, certo? Então aqui eu vou criar o meu void amarelo. Void amarelo. Pronto. No void amarelo, a gente tem que saber uma coisa, tem que fazer o jogo das cores. Como assim o jogo das cores? A gente aprendeu lá no jardim da infância que a partir dessas cores primárias a gente pode estar derivando várias e várias cores a partir das misturas dela, ok? Então o que acontece? Para eu fazer o meu LED ficar amarelo, eu vou fazer o quê? Eu vou misturar o meu vermelho com o meu verde, ok? Então eu desligo o meu azul. Então o que é que eu vou fazer? Digital right, L vermelho, vou ligar ele com a potência máxima, ok? 255, digital right, L azul, eu vou manter ele zerado, o meu azul, certo? Digital right, verde. Então o verde eu misturando o verde com amarelo, o verde com o vermelho vai formar o amarelo, ok? Então aí eu boto 255. Então quando eu misturar a cor verde com a cor vermelha, ela vai formar a cor amarela. Então esse daí é o código para eu misturar essas cores e formar a minha cor amarela no meu LED RGB. Então vou criar aí também o void vermelho. Então o void vermelho aí também é tranquilo, ele já tem, eu só vou desligar quem? Vou desligar o azul e vou desligar o verde. Então aqui fazer o mesmo esquema. Digital right, L verde, maiúsculo aqui, o vermelho, eu vou colocar 255, certo? Digital right, L azul, vou estar colocando 0, que eu não preciso, que eu quero totalmente vermelho. Digital right, L verde, vou também colocar zerado, porque eu não vou precisar dele. Pronto, gente. Então, feito isso daqui, já está concluído aí a função para o meu LED RGB. Então, aqui, agora, vamos para a próxima função, que é a da temperatura. Na função void temperatura, eu vou estar colocando aí no meu void temperatura a fórmula para poder
eu consegui mapear a temperatura em graus Celsius, certo? Esse sensor, lembrando que trabalha com a escala de um intervalo que vai de 0 a 1023, com um total de 1024 espaços, certo? Então aí eu vou fazer essa função e fazer as condições. Como assim as condições? Se a temperatura estiver baixa, se a temperatura estiver média e se a temperatura estiver alta, ok? Então aí eu vou começar pela forma. Vou criar aqui float, sinal temp vai receber na entrada analógica read. Vou fazer uma leitura de quem? De ptemp. Por que ptemp? Foi a variável que eu coloquei na minha porta analógica A0 referente a esse sensor. Então eu vou botar aqui ptemp, certo? Vezes 5 float. Agora eu vou fazer a conversão para graus Celsius, certo? Temp C sinal temp dividido por 1023, que é a variação menos 0,5 vezes 100. Ó, pessoal, lembrando que essa fórmula aqui a gente consegue pegar ela a partir do datasheet no próprio sensor. Eu faço uma pesquisa datasheet e aí eu consigo ver quais são as fórmulas que eu posso estar utilizando para trabalhar com esse tipo de sensor. Tem também uma função chamada função map, que eu também posso pegar essa função para poder eu fazer o mapeamento desse sensor no Arduino, ok? Então aqui a gente não vai entrar em detalhes sobre essa fórmula. Então aqui eu coloquei e agora eu vou fazer as minhas condições. As minhas condições eu vou colocar aí, se a temperatura for baixa, então aqui temperatura baixa, o que é que vai acontecer? Vamos ver agora. Se temp C, minha temperatura, for abaixo de 37,7, ele vai receber o quê? Ele vai imprimir a própria temperatura em graus Celsius, certo? Então ele vai aí, LCD print, vai imprimir temp C, a própria temperatura em graus Celsius, e vai imprimir aí a mensagem normal. Normal, certo? Então aqui está normal essa temperatura. Se não, então aqui eu vou fechar, a chave, eu vou botar aqui os comentários, temperatura média. Lembrando que essa temperatura média é de acordo com o que o ser humano suporta. Então, essas informações da temperatura foram retiradas de um artigo referente à saúde humana, ok? Quando é considerada a temperatura baixa, quando é média e quando é alta, tá certo? Então, aqui, para caráter pedagógico, se tiver alguma variação de temperatura, essa daqui não é febria, essa também não é febria, não tem problema, porque aqui a gente pode estar ajustando esses valores de forma tranquila, ok? Então aqui para caráter pedagógico a gente
não vai estar se atentando a esse campo da área da saúde. A gente pega e faz a programação de acordo com a orientação. Então aqui eu peguei essas informações em um artigo referente à saúde humana e temperatura. Então vamos lá. Então aqui eu vou criar um else if, certo? Se não se, separar aqui, pronto. Se não se temperatura, no caso aí representado por TC, for maior ou igual a 37,8 e qualquer outra temperatura, 39,5. O que é que eu vou fazer? Vou imprimir as informações. Eita, que é indentação. Pronto. Então eu vou imprimir aqui as informações. Quais são as informações? LCD print. Vou imprimir a temperatura em C, temp C, certo? E vou imprimir a mensagem normal, LCD print, normal não, gente, média, perdão, média, normal já foi aqui em cima. Então aqui eu vou botar aqui a média. Pronto, feito isso daqui, eu vou fazer a mesma condição para a temperatura alta, ok? Então aqui vou colocar temperatura alta. Só baixar aqui. Pronto, temperatura alta. O que é que eu vou colocar na temperatura alta? Nesse caso, basta colocar um else. Lembrando que eu tenho que sempre fechar aqui essa chave. Não posso estar esquecendo para não dar erro no código. Então aqui eu boto um else, certo? Porque eu já fiz toda a minha condição. Aqui basta colocar um else e já resolve. A indentação aqui está horrível. Pronto. Agora sim. Else. Então, colocando aí um else, eu vou fazer o que? Vou imprimir LCD print. Vou imprimir aí a temperatura, temp C, certo? Vou imprimir essa temperatura, temp C, e vou escrever também LCD print alta. Indicando aí que a temperatura vai estar alta, certo? Eu poderia até mudar essa temperatura para não ficar a temperatura normal, média e alta. Eu posso estar colocando febre alta, febre baixa, certo? Mas aqui, vou botar aqui só um parâmetro normal, média e alta. Não tem problema. Só para mostrar aqui a caráter pedagógico. Pronto. Feito isso daqui, eu já fiz a minha configuração para cada temperatura, certo? Beleza. Agora, lembra que a gente fez aqui em cima a função do LED RGB, o void verde, o void amarelo, o void vermelho. Então, é aqui dentro da função void temperatura que eu vou estar chamando essas outras funções aqui. Então aqui, se eu tenho a temperatura baixa, tenho a temperatura média e tenho a temperatura alta. Na temperatura baixa, eu vou chamar qual função de cores aí? Vou chamar a verde, certo? Porque a verde demonstra aí que eu não estou
tendo nenhum perigo. Então eu vou colocar aqui o nome aqui verde, certo? E chamo essa função. Chamei a função verde. O que isso significa? Significa que o LED RGB verde vai entrar em ação nesse momento. Tá vendo aqui? É muito mais fácil quando a gente trabalha com a função, porque eu não vou precisar estar escrevendo esse código imenso aqui embaixo. Nas minhas condições, eu chamo somente a função da cor. E a função da cor já foi pré-definida dentro de uma função, aqui em cima, certo? Então aqui, quando eu venho para a minha temperatura média, o que é que eu vou fazer com a minha temperatura média? Eu vou imprimir aí, no caso, eu vou pegar quem? Eu vou pegar a minha cor amarelo. Então boto aqui amarelo e chamo essa função. Pronto, chamei a função. O LED amarelo do RGB vai ser acionado. Agora, quando a temperatura estiver alta, quando o cara estiver com febre alta, eu vou chamar o meu vermelho. Então aqui eu coloco a chamada da minha função vermelho aqui em cima, e aí eu consigo fazer toda essa configuração. Lembrando que essa chave aqui é geral e eu preciso fechar essa chave aqui do else, certo? Sempre a gente tem que estar atento a essas chaves para que não dê erro no programa. Pronto, gente. Então esse daqui é o código para que eu faça o meu dispenser em álcool em gel. Vamos agora iniciar a simulação. Deu um erro aqui no código. Certo. Ó, aqui nessas variáveis tem que botar um define para poder definir. Define para cada um. Define PPE. Define L vermelho. Temp. Vamos ver agora. Pronto, agora deu certo. Então aí, gente, a gente consegue visualizar. Tem alguns ajustes a fazer. Ó, status. Álcool encosta, que ficou junto. Tem que dar um espaço. Tem que dar um espaço também antes da palavra normal e média. Então, vamos fazer esse ajuste aqui no código. Aqui onde tem álcool, posso colocar 2 pontos e um espaço. Então, simplesmente, certo, ok, álcool, tá ótimo. Temperatura em C, ele dá a temperatura. Aqui onde tem retiro encosto, certo. Tem que botar um espaço antes de cada palavra. Normal, média e alta. Vamos lá. Status. Álcool, encoste, pronto, beleza. A temperatura ele está dando e com espaçamento certinho aqui. Certo, normal. E o meu LED aqui está visualizando verde, certo? Então aqui vamos supor que encoste uma pessoa nesse sensor aqui. Eu vou encostar aqui uma pessoa, ele vai mostrar a mensagem retire. Vamos ver. Não alternou. Encoste. Vamos ver, ele tem que dar a mensagem agora retire. Parar aqui a simulação. Iniciar novamente. Status. Retire, pronto. Deu um bugzinho aqui, pronto.
Aí aqui ele deu retire, certo? Eu estou clicando com o mouse e movimentando. Agora eu vou tirar ele da margem do meu sensor. Tirar aqui a bolinha. Ele vai ter que aparecer com o nome encoste. Vamos visualizar. Encoste. Pronto, ok. Então aqui é porque tem algum delay, gente. Vou encostar aqui novamente, certo? Aí ele já diz retire. Aí nesse momento o álcool já vai ser despejado, ok? Pronto. Então aqui está funcionando o meu sensor de presença em movimento. Agora vamos para o meu sensor de temperatura. Aqui, sensor de temperatura. Pronto. Então aqui eu estou colocando uma temperatura. Vou encaixar aqui melhor. Tá, vou colocar uma temperatura de 29. Dá mais um zoom aqui. 29. Aqui a escala é muito complicada. 29. Pronto. Vamos fazer aqui no meu código. Então aqui se ele for abaixo de 37.7, então é só 39, certo? Ao invés de 29 é 39. Então vou colocar aqui 37. Ó, com a temperatura 37, eu ainda vou ter ela normal. Vou colocar com 38. 38. O que foi que aconteceu? Com 38, o meu LED ele ficou amarelo, certo? Então ele já entrou aqui na condição média. Eu vou botar agora com 40, temperatura de 40, para ver o que é que acontece. Pronto, coloquei aqui 40. Então ó, o meu LED RGB já mudou de cor, entrando nessa condição aqui em que a temperatura já está alta. Lembrando que esse sensor ele não tem uma precisão de um termômetro, certo? Um sensor de temperatura não tem a precisão de um termômetro humano. Aqui é para fins pedagógicos, educacionais, de forma que a gente compreenda a lógica. E a gente trabalha aqui na plataforma Tinkercad com simulação. Possa ser que tenha alguma diferença de valor devido à dispersão de valores de temperaturas. Nesse caso aqui deu tudo certinho, se aplicou, ok? Então aqui ele está vermelho. Vamos ver o que é que ele vai dizer aqui no meu display. Vamos ver, temperatura alta, daí com 40.91. Vou colocar aqui ela com 39 novamente. 39. Vamos ver o que é que o meu display diz aí. Temperatura 38.95, média. Então aí tá tudo ok. E se eu colocar abaixo de 37 ou o próprio 37, ela dá como uma temperatura, vou botar aqui 35, como uma temperatura normal, sinalizando aí com o meu LED RGB na cor verde, certo? Então aí, gente, esse é o
nosso projeto do dispenser automático de álcool em gel, certo? Espero que vocês tenham gostado do curso. Qualquer dúvida que tiverem, pode estar entrando em contato, ok? Muito bom, e é isso aí. Nosso projeto é importantíssimo, principalmente nesse momento de pandemia, e a gente está trabalhando com uma coisa muito bacana, que é trazer uma aplicabilidade da robótica para a nossa necessidade atual, ok? Higienização das mãos. Então tá aí um projeto, mesmo que sendo uma simulação, mas já tem ideia para fazer um protótipo no modo presencial quando tudo tiver retornado. Então, gente, muitíssimo obrigado. Espero que vocês tenham gostado.